Olá, meu nome é Marisa Ribeiro Donatiello e eu farei uma apresentação e uma breve análise do romance O Cristo Recrucificado, de Nikos Kazantzakis. Esta obra foi tema do grupo de estudos da CIANC no segundo semestre de 2020 e início de 2021. CIANC é uma sigla para a Sociedade Internacional dos Amigos de Nikos Kazantzakis, que foi fundada em 1988, na Suíça. A CIANC tem seções em mais de 130 países pelo mundo e, de acordo com o último levantamento feito, contava com 9.142 membros. Aqui no Brasil, a sociedade existe desde 2003 e foi criada graças à iniciativa da nossa saudosa e querida Isis Borges Belchior da Fonseca, tradutora e professora de grego antigo e moderno na Universidade de São Paulo. Desde então, nosso grupo vem trabalhando no sentido de estudar e divulgar a obra desse grande autor que nasceu em Creta, na Grécia. Kazantzakis tem diversas obras publicadas e várias outras ainda inéditas, mas, infelizmente, grande parte dessas obras ainda são desconhecidas do público brasileiro. Eu gostaria também de aproveitar para essa oportunidade, para agradecer ao Centro de Estudos Helênicos, Arete, em nome da CIANC, pois desde a fundação de nosso grupo tem apoiado e incentivado a divulgação da obra de Nikos Kazantzakis, além de promover a difusão da cultura helênica sob vários aspectos. Voltando ao Kazantzakis, o nosso autor ainda não tem o renome que merece, no Brasil, como eu disse. Mas, mesmo assim, muitas pessoas, sobretudo as mais velhas, já tiveram o prazer de ver Anthony Quinn no cinema, no papel que imortalizou uma personagem inesquecível de Kazantzakis, Alex Zorbas. O filme, cujo título é Zorbo grego, saiu em 1964 e seu diretor foi Michalis Kakoyannis. Além do papel interpretado por Anthony Quinn, a trilha sonora do filme tornou-se mundialmente conhecida, um símbolo de alegria e otimismo. Mikis Theodorakis, outro grego, compositor dessa trilha, faleceu recentemente em 2 de setembro de 2021, aos 96 anos de idade, deixando uma obra fantástica, tanto do ponto de vista de qualidade quanto de quantidade. Esse filme foi baseado no romance Vida e Proezas, de Alex Zorbas, que já possui tradução direta do grego para o português pela editora Grua. Além de Zorbas, outra obra de Kazantzakis também se tornou conhecida através de um filme. O filme A Última Tentação de Cristo saiu em 1988, sob direção de Martin Scorsese, e o roteiro foi baseado no livro de Kazantzakis, A Última Tentação, publicado em 1951. Outros livros seus já foram traduzidos para o português do Brasil, diretamente do grego. São eles O Pobre de Deus, a história de São Francisco de Assis, Assese, O Capitão Michalis, A Vida e Proezas de Alex Zorbas, que eu já mencionei, todos estes com tradução direta do grego para o português. O romance O Cristo Recrucificado já foi chamado de romance religioso, comunista, nacionalista, até mesmo a antecipação da teologia da libertação. Claro que muitas leituras são possíveis, mas essa obra vai além de qualquer rótulo e pode ser um símbolo da utopia universal de justiça, liberdade, da crença humana, numa luta entre o bem e o mal. Questões essas discutidas pela filosofia desde tempos remotos, ou seja, questões que dizem respeito às virtudes e aos vícios da alma humana. Além dos conflitos de ideias, de opressor versus oprimidos, turcos e gregos, habitantes da aldeia versus refugiados, a questão do romance se amplia
Kazantzakis põe em discussão o valor humano do sacrifício, do seu significado, da sua utilidade, da sua conveniência, da relação entre vida e morte, entre mérito e redenção. A obra foi escrita em 1948, quando Kazantzakis se encontrava em Antibes, na França. Antes de sair na Grécia, o livro foi publicado em várias traduções, na Alemanha, Holanda, Dinamarca, Suécia, Estados Unidos, e só em 1954 foi publicado na Grécia, pela editora Difros de Atenas. Em língua portuguesa, foi publicado em Portugal, pela editora Ulisseia de Lisboa, em 1957, numa tradução de Manuel B. Fonseca. No Brasil, o romance só foi publicado em 1971, pela editora Abril Cultural, numa tradução indireta do inglês por Guilhermina Sete. Como eu disse anteriormente, esse romance foi traduzido para diversas outras línguas, além dessas que eu já mencionei, e foram feitas adaptações bem-sucedidas para o cinema, teatro e até mesmo uma ópera. No cinema, Jules Dassin, diretor americano que depois de ser incluído na lista negra do macartismo nos anos 50, prosseguiu a carreira na Europa, o que fez com que muitas vezes achasse que ele era francês. Equívoco esse reforçado pelo seu nome. Jules Dassin foi casado com a atriz grega Melina Mercouri, que aparece nessa foto de lançamento do filme. Ao lado dela, da direita para a esquerda, está Jules Dassin, Melina, Nikos Kazantzakis e Helene Kazantzakis. O filme tem como título Celui qui doit mourir, ou seja, aquele que deve morrer. Filme que, em 1957, foi indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes. 5 meses antes de falecer, Kazantzakis compareceu à estreia do filme em Cannes, que está documentado nessa foto da estreia do filme. Esse livro também foi adaptado para uma série de televisão produzida entre 1975 e 1976 e exibida pela rede de televisão grega ERT. Aqui nós vemos alguns personagens do romance. Na primeira foto está o padre Fotis com os refugiados, na segunda o patriarchos, o homem mais rico da aldeia, depois o Panaiótaros, que vai fazer o Judas, o criado do H, na foto 4, o Hussein, na foto 5, o H, a Marta, sua criada, e o padre Grigóris, na sexta, a Mariore, filha do padre Grigóris, na sétima, o velho Ladas, o Sovina, e na oitava, a viúva Caterina. Em 1954, essa é uma outra foto do filme, à esquerda está o Manoliós, né, o ator ao lado aqui, que fazia o Manoliós. Em 1954, o compositor tcheco Bohuslav Martinů, também admirador do romance de Kazantzakis, começou a trabalhar no libreto para uma ópera baseada no romance. O título que ele deu foi The Greek Passion. Martinů trabalhou nessa versão até 1957, mas infelizmente não chegou a ver sua obra no palco. Essa versão original era para estrear em 1957, no Royal Opera House de Londres, mas foi rejeitada pela gestão do teatro da época, não sabemos bem os motivos. E Martinů faleceu em 1959, e só em 1961, a ópera foi encenada pela primeira vez em Zurique. Depois da rejeição de Londres, Martinů fez modificações em seu trabalho, e essa revisão foi gravada pela Suprafon em 1981 e filmada para a televisão em 1999, com regência de Charles Mackerras. Mais recentemente, a primeira versão original da ópera foi gravada ao vivo na Áustria, em Graz, pelo selo OMS, em março de 2016. O romance
O Cristo Recrucificado, foi escrito logo no final da Segunda Guerra Mundial, um momento da história em que o mundo apresentava uma nova configuração política e econômica. A Europa, que até então era o continente mais poderoso, encontrava-se com grandes cisões. O mundo ficara dividido entre dois grandes blocos políticos e ideológicos, com Rússia e Estados Unidos liderando cada um deles. Enquanto Kazantzakis redigia seu romance Antibes, na França, a Grécia passava por uma guerra civil, que durou de 1946 até quase o final de 1949. A Guerra Civil na Grécia envolveu as forças armadas do governo monárquico, apoiadas pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, contra o Partido Comunista Grego e seus apoiadores. E a guerra deixou a Grécia numa situação mais grave do que durante a ocupação nazista de 1944. Houve destruição da infraestrutura de um país que já era pobre na década de 40. Sendo assim, milhares de gregos acabaram emigrando e o governo, por sua vez, adotou uma política severíssima contra os militantes de esquerda. Por exemplo, atividades e expressões de cunho socialista ou comunista eram perseguidas com ferocidade. E essa polarização política, que revelou uma divisão entre vencedores e vencidos, e que transparece na trama do romance, só acabou com o término da ditadura dos coronéis em 1974. Em junho de 1945, o governo grego formou um comitê para a verificação das atrocidades cometidas pelos alemães em Creta. Os membros desse comitê eram 4: Nikos Kazantzakis, Yannis Kalitsounakis, Yannis Kakridis, que foi seu parceiro na tradução da Ilíada do grego antigo para o grego moderno, e o fotógrafo. Em meio a incríveis adversidades, imaginem só a dificuldade de transporte na ilha depois de tudo que aconteceu por lá. Então, eles viajaram para Creta com essas dificuldades, juntamente com o fotógrafo Konstantinos Koutoulas, que aparece aqui, primeiro da esquerda para a direita, e que foi quem documentou os trágicos efeitos da presença nazista na Grécia. O segundo aqui é o Kalitsounakis, um professor universitário. O terceiro é um bispo de Creta, Petras Dionysios Marankoudakis, Nikos Kazantzakis e Yannis Kakridis. Agora dá para ver. Só um minutinho. Pronto. Em suas cartas a Helene, a segunda esposa do escritor, que foi também sua mais dedicada auxiliar, Kazantzakis descreve imagens trágicas de destruição total, aldeias desertas e uma população enlutada. Aqui vemos algumas fotos dessa época, fotos de crianças diante de uma sepultura, um mosteiro destruído, uma foto aqui de uma mãe que chora, tem até um subtítulo aqui, provavelmente colocado pelo Koutoulas, o fotógrafo. Então, e Nikos Kazantzakis na ilha. Helene Kazantzakis, ao lado de Nikos Kazantzakis, ela foi uma companheira inseparável até o final dos seus dias e auxiliou muito na produção das obras, né, datilografando todos os livros. Bom, entrelaçando mitos e alusões à história grega, mais ou menos próxima da época da redação do romance, Kazantzakis criou um enredo simples, com algumas personagens truculentas e outras generosas, cenas engraçadas e um tanto de drama. O resultado foi um romance de muita relevância no conjunto de sua imensa obra, e que, segundo um dos críticos literários, importa tanto por sua dimensão social e histórica, quanto por sua universalidade e atualidade.
Falando do romance. A ambientação do romance. Kazantzakis coloca toda a trama numa pequena aldeia chamada Likovrice, onde a população de gregos ortodoxos vive sob domínio turco, com um H como chefe político. H é o título dado na Turquia a uma autoridade, especialmente a um militar de posto elevado ou a uma alta autoridade civil. A aldeia está situada na Ásia Menor e tem cerca de 2.000 habitantes. O tempo em que se passa a ação. Ele está situado pouco antes da catástrofe da Ásia Menor, que ocorreu em 1922. Quanto ao argumento, um antigo costume exige que a cada 7 anos, 6 pessoas da aldeia sejam escolhidas para reviver o drama da Paixão de Cristo, durante os festejos da Semana Santa. O critério usado para essa escolha era não só a maior semelhança física, como também o comportamento moral do escolhido. Durante uma reunião, o Conselho dos Notáveis da aldeia, presidido pelo padre Grigóris, escolhe aqueles que são dignos de representar os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. A Manolioso pastor cabe o privilégio e a responsabilidade de representar o Cristo. Caterina, a viúva, interpretará a Madalena. Panaiótaros, o celeiro grosseirão, apaixonado pela viúva, com quem tem um caso, é escolhido muito a contragosto para viver Judas. A chegada de um grupo de gregos famintos, expulsos de sua aldeia pelos turcos, provoca uma dissensão em Likovrice. Pois enquanto o padre e os notáveis rechaçam impiedosamente esses desamparados, cabe lembrar que apenas um dos notáveis, o capitão Tempestade, tenta defendê-los, mas ele o faz de maneira um pouco tíbia e acontece tem uma cena em que ele acaba ficando impedido de continuar essa defesa. Os intérpretes dos apóstolos, Madalena e o intérprete do Cristo, Manolhós, fazem de tudo para socorrer esses famintos e desesperados. Conforme os acontecimentos se desenrolam, o jovem Manolhós passa a identificar-se com a personagem que interpretará. Assim como Yanakos, Michelis, Constandis, Caterina e, a seu modo, até mesmo Panaiótaros, que fará o Judas. Eles acabam não só representando, mas encarnando completamente o espírito da história da paixão. A aflitiva situação dos forasteiros, somada à dedicação de alguns moradores da aldeia e à reação dos poderes hegemônicos, desencadeará uma série de conflitos religiosos e ideológicos. Bom, isso posto, esse é o arcabouço da história de O Cristo Recrucificado. Agora eu farei uma breve análise, uns comentários, e nós constataremos que como esse romance permanece atual. Em sua trama, ainda existem vários temas que persistem hoje. Refugiados, corrupção, fanatismo religioso, ciúmes, humanismo, intolerância, busca de identificação, para dizer alguns. O talento de Kazantzakis criou um romance que introduz o drama da Paixão de Cristo como principal alavanca para o desenvolvimento da trama. O objetivo do autor é transmitir um quadro em que o drama humano real é construído com a finalidade de dar destaque à patogenia de uma sociedade. Para alcançar esse objetivo, ele cria uma trama fictícia, entrelaçando ficção, acontecimentos, mitos, à realidade histórica. O drama dos refugiados na Montanha Saraquina remete ao drama histórico da catástrofe da Ásia Menor, ocorrido em 1922, que resultou no desenraizamento da população grega da região e na consequente situação como refugiados. Neste romance, Nikos Kazantzakis expõe as virtudes e as fraquezas da alma humana. Há muita mesquinharia, intolerância, amor e ódio, coragem e hipocrisia, atributos sempre presentes em toda a história humana.
É importante destacarmos agora alguns aspectos que fizeram com que esse romance se tornasse um dos pomos da discórdia na relação entre o escritor cretense e a Igreja Ortodoxa grega. O primeiro deles, a classe sacerdotal, representada pelo padre Grigóris e pelo bispo, é exposta com um realismo implacável. Essas duas personagens demonstram os piores sentimentos humanos: ódio, vaidade, mesquinharia, interesse, sentimento de vingança, egoísmo. As atitudes de Grigóris, por exemplo, demonstram implicitamente que, se ele não é feliz, não quer que os outros também sejam. Outro ponto a ser destacado são as alegadas virtudes cristãs dos moradores da aldeia. Essas virtudes esboroam-se diante dos fatos e das ações por eles praticadas. Um bom exemplo é a satisfação expressada pelas personagens de um casal de idosos, em determinado ponto da narrativa, que ao verem o estado deplorável de Michelis é o jovem que vai interpretar o apóstolo João, e é filho do homem mais rico da aldeia, o patriarchéas, e que por diversas circunstâncias acaba doando todos os seus bens após a morte do pai para os refugiados, e fica numa situação muito ruim. Nessa cena do casal de idosos, a mulher diz ao marido: dê-lhe um pedaço de pão para a gente se gabar. Um outro momento, a depredação da casa da viúva. Essa passagem expõe um lado torpe das pessoas, que, ao aviltar sua casa, creem estar aviltando a própria Caterina. As atitudes dessas pessoas fazem com que Anacós, que presenciou a fúria da turba contra a casa em que a viúva morava, reflita que é mais certo que a viúva Caterina vá para o paraíso do que, mesmo com todas as suas libertinagens, do que o padre Grigóris, por exemplo, com todas as suas batinas e todas as suas palavras cristãs. Nikos Kazantzakis sempre foi atraído pelas questões envolvendo justiça social. Isso, a meu ver, explica muito do fascínio que ele sentia pela figura de Cristo. Essa figura aparece em 5 obras dele. O Cristo de Kazantzakis é um Cristo que se angustia, duvida, sente-se dividido entre o céu e a terra. Ele é um modelo supremo. Para o autor, ele é a mais alta realização da luta entre a carne e o espírito. O Cristo representa o homem que combate incessantemente para encontrar uma síntese entre sua natureza dual. Invertendo as palavras do Gênesis da Bíblia, o Cristo de Kazantzakis é criado à imagem e semelhança do homem. Mais tarde, no prólogo de A Última Tentação, outro romance de Kazantzakis, ele dirá: cada ser humano é um ser divino, carne e espírito. Eis porque o mistério de Cristo não é apenas de uma religião determinada, ele é de todos os seres. Na trama de O Cristo Recrucificado, a luta pelas coisas terrenas deve preceder a luta pelo céu. Esse é um pensamento expresso pelo padre Fotis, e também a filosofia de vida de Manoliós, que em determinado momento da narrativa afirma que gostaria de dar sua vida para salvar as almas em perigo. Outra ideia que ocorre reiteradas vezes nesta e em outras obras de Kazantzakis é a do intelectual não engajado. O intelectual, para ele, o intelectual que não se engaja é um covarde. Neste romance, a personagem do professor, irmão do padre Grigóris, exemplifica essa ideia. E isso pode ser encarado até como um meia-culpa do autor, que poucas vezes se envolveu diretamente em questões sociais. Outro exemplo que podemos citar é o professor, personagem do professor, apelidado de Quequejo, no romance O Capitão Mihalis. Outro ponto interessante para salientarmos são as transformações sofridas pelos escolhidos para representar a paixão de Cristo. O novo rosto de Cristo aparece, ela vai surgindo à medida que a trama vai se desenvolvendo, vai aparecendo novos
rostos, novas faces de Cristo. No desenvolvimento do romance, a gente percebe a mudança de Manolioz e de seus amigos. Eles não querem mais o pacifismo da cruz, não vão mais oferecer a outra face. Em determinado momento, por exemplo, o padre Fotis conta que foi conversar com Santo Elias e que tomou uma decisão. No dia 23 de dezembro, ele e os refugiados descerão a montanha Saraquina para travar uma verdadeira guerra contra os moradores de Licóvrice. Há todo uma explicação para isso. Ele não é que o padre fosse um belicista por natureza. Michelis é outro que também vai se transformando. De um jovem rico, bem nutrido, despreocupado, ele passa por etapas de desconforto diante da necessidade dos pobres. Ele adere à defesa destes e até terminar como um ser desesperançado, esvaziado totalmente. Ao final, Michelis não esboça mais reações, nem mesmo diante da notícia da morte da ex-noiva. Esvaziou-se, tornou-se uma espécie de asceta e vai morar na montanha Saraquina. Podemos ver aí, talvez, traços do niilismo de Kazantzakis que aparecem em algumas de suas obras, né? No caso do Pacífico e Doce Manolioz, as várias máscaras do rosto de Cristo, que ele vai esculpindo no decorrer da trama, demonstram essas transformações pelas quais Manolioz vai passando. Com a sucessão dos fatos, a face de Cristo passa de um aspecto suave, inicialmente, né, para uma face que expressa dor e indignação. Manolioz vai esculpindo faces de Cristo em alguns momentos da narrativa. Neste romance, o Cristo é apresentado como o Cristo da espada, não da paz. Esse é um dos aspectos da figura de Cristo que Kazantzakis mais aprecia. Por exemplo, a um determinado ponto, o padre Manolioz o padre Fotis diz a Manolioz: Cristo nem sempre é como você o esculpiu. Como você o esculpiu um dia num pedaço de madeira, indulgente, pacífico. Também lhe acontece revoltar-se. Então reúne atrás de si todas as vítimas da iniquidade. E, abre aspas, diz Cristo: creio que vim trazer a paz sobre a terra, vim pôr fogo na terra, trago uma espada. Assim, Cristo, neste romance, não é somente o cordeiro, é também o leão. Então, Manolioz, depois de várias esculturas em madeira, esculpiu um Cristo com uma cicatriz que vai da têmpora direita até o queixo. Como será a facada que Manolioz receberá no rosto? A nova face de Cristo acompanha a transformação da personagem. Antes, a Manolioz era calmo, pacífico, obediente, acomodado. Agora ele está zangado, indignado, combatente. Com certeza, podemos dizer que o Cristo Recrucificado é uma das grandes obras de Nikos Kazantzakis. É certo que seu talento expressou-se através de vários gêneros literários. Teatro, ele fez peças com drama, com temas mitológicos, bizantinos, históricos, folclóricos até. Na poesia, ele escreveu as tercinas, em que ele homenageia diversas figuras históricas e mitológicas. A Odisseia, a sua obra máxima, né? Um poema, longo poema, gigantesco poema de 33.333 versos. É uma espécie de continuação da Odisseia Homérica, em que ele parte da figura do Odisseu, o Ulisses, que chegou a Ítaca, se depara com os pretendentes tentando invadir sua casa, tomar sua esposa, mata os pretendentes, mas, ao contrário de Homero, do Odisseu homérico, ele não se acomoda, ele parte para uma nova viagem em busca de virtude e conhecimento. E os romances de Kazantzakis, muitos que eu já citei.
Mas, diante de todas essas obras produzidas, foi sobretudo com os romances que ele conseguiu algum renome e excelência, e muita excelência. A trama do romance O Cristo Recrucificado revela, de modo tão virtuoso quanto ácido, o preconceito. E esse preconceito é desenvolvido contra os fracos e especialmente contra refugiados, o que pode ser estendido, né, ou entendido para o estrangeiro, para o outro, o diferente. Por esse aspecto, podemos dizer que a mensagem do Cristo recrucificado, lamentavelmente, não envelheceu nem um pouco. Além disso, o romance censura a religião institucionalizada e até mesmo zomba dela, porque ela não representa os fracos como apregoa. Se pensarmos que essa instituição pretende ser a porta-voz dos ensinamentos e exemplos do Cristo, e o que faz de fato na trama é solidarizar-se com a classe dominante, com os fortes e com os poderosos, fica muito claro. No romance, a personagem do padre Grigóris, né, que é o grande vilão, encabeça o desejo do poder do alto clero. Ele cerra fileiras ao lado do dominador turco, torna-se o líder das pessoas que não aceitam dividir o que têm, ou que são manipuladas pelos mais fortes, ou mesmo que querem tomar uma parte, né, do que foi doado. Na contramão desse desejo está o padre Fotis, guia do grupo de esfarrapados expulsos de suas terras. Também ele é um representante da igreja, mas um representante que entra em conflito com a hierarquia da igreja. Exemplo disso é o encontro que o padre Fotis e Manolhós tem com o bispo em Esmirna. O padre Fotis entra em conflito com essa hierarquia e com o poder do padre da aldeia, o Grigóris, né? Fotis aceita o papel de representante dos fracos, famintos e desprovidos. Essa sua escolha, porém, faz com que ele rompa com a hierarquia oficial a ponto de arriscar a própria vida para defender aqueles que ele chama de o seu rebanho. O passado do padre Fotis revela que ele não era um homem perfeito, mas suas condutas demonstram que ele é um verdadeiro cristão. Neste romance, o padre Fotis dá exemplo de solidariedade, de compaixão, sem deixar de ser profundamente humano, de ter um passado. Kazantzakis claramente denuncia a hipocrisia existente entre o comportamento social daqueles que se dizem representantes ou seguidores de Cristo, expondo suas atitudes intolerantes, suas paixões e seus egoísmos. Manolhós é um exemplo de herói kazantzakiano. Ele não luta com armas, mas com suas atitudes morais e com sua vida exemplar. Manolhós e o padre Fotis defendem os princípios de um novo tipo de vida coletiva, uma vida na qual a igualdade, a justiça e a propriedade em comum constituem a única maneira de enfrentar a fome e a miséria. No romance, essas atitudes fazem com que eles sejam chamados de bolchevistas, de comunistas. Tanto o padre Fotis quanto Manolhós, seus amigos e os refugiados passam a ser elementos que subverteram a ordem social, que, segundo palavras do padre Grigóris, trouxeram, abre aspas, discórdia entre o povo, escândalo, romperam noivados, desuniram casais, incitaram ao saque e à violência. Fecha aspas. As cenas que antecedem o assassinato de Manolhós, assim como o próprio assassinato, são medonhas, hediondas. Há um linchamento de Manolhós pelos aldeões, e esse linchamento é instigado pelo padre Grigóris. Justamente a autoridade religiosa, aquele que deveria exortar seus seguidores a agirem com compaixão e tolerância. Manolhós, por sua vez, age como o Cordeiro de Deus. Ele se oferece como objeto de sacrifício para a imolação. No final do romance, essa postura fica evidente. Há um trecho em que diz: Manolhós deu um passo à frente, os braços em cruz e disse: matem-me. A pequena aldeia de Likovrice, podemos dizer que representa, num plano microscópico, a grande comunidade humana, em que a intolerância, as paixões
e as ambiguidades se expressam e se intensificam até culminarem numa tragédia final. Contudo, apesar das dolorosas cenas de crueldade e intolerância que sugerem desesperança para com o ser humano, que mesmo depois de 2000 anos continua a crucificar Cristo, ou seja, qualquer ser humano que defenda a igualdade e fraternidade, Kazantzakis termina o romance com um sonho do Padre Fotis, que traz implícita a renovação incessante na esperança, na liberdade e na possibilidade de um mundo melhor. Eu lerei agora um trecho do sonho do Padre Fotis para terminarmos. O Padre Fotis ouviu o sino badalar alegre, proclamando que Cristo nascera, que descera à terra para salvar o mundo. Balançou a cabeça suspirando. Isso também foi em vão, Senhor. Já se passaram quase 2000 anos e até hoje não cessamos de crucificá-lo. Quando virá ao mundo, Senhor, para não ser mais crucificado, para viver conosco eternamente? Ao amanhecer, o Padre Fotis apoiou a cabeça nas grades de ferro do leito em que repousava Manolhós e dormiu um instante. Teve um sonho. Ele perseguia em volta de uma árvore grande e frondosa um pequeno pássaro amarelo, uma espécie de canário. A perseguição começava quando ainda era bem criança. Os anos se passavam, ele crescia, tornava-se rapaz, depois homem feito. Os cabelos e o bigode, a princípio negros como azeviche, embranqueciam pouco a pouco. Ele envelhecia e continuava a perseguir o pássaro amarelo. E este, voando de galho em galho, cantando, escapava-lhe sempre. Este sonho não durou mais que um relâmpago. Porém, quando o Padre Fotis, sobressaltado, abriu os olhos, teve a impressão de ter vivido milhares de anos e perseguido há milhares de anos, sem nunca se cansar, com um impulso sempre renovado, um santo pássaro inatingível, que parecia um canário. Mas no fundo de si mesmo, o Padre Fotis sentia que aquele pássaro amarelo, que ora assobiava zombeteiro, ora cantava com êxtase, a cabeça voltada para o céu, não era um canário. E o Padre Fotis diz: seja ele o que for, eu o perseguirei até a minha morte. Eu quis colocar aqui essa foto que saiu na Folha de São Paulo em 21 de agosto de 2021 e que ilustra os refugiados de nossa época, né? São 500 imigrantes líbios num barco perto de Lampedusa, na Sicília. Agora é um trecho de O Cristo Recrucificado, uma fala do Manolhós, que diz: eu queria ter a força de pregar a insurreição no mundo inteiro, de sublevar todos os homens, os brancos, os pretos, os amarelos, de reunir todos num só exército poderoso, o exército da fome, para irromper nas grandes cidades pútridas, nos palácios infames, nos serralhos sórdidos de Constantinopla, e incendiá-los. E um último trechinho. Cristo está em toda parte, vagueia do lado de fora de nossa aldeia. Bate às nossas portas, pede esmolas bem perto de nossos corações. Cristo é pobre, faminto, sem teto. É isso, muito obrigada pela atenção. E apesar de eu ter dado antecipado várias passagens do romance, vale a pena ler o livro, porque vocês vão se surpreender com as suas leituras. Obrigada.